aí dois times que têm vindo bem, né? Temos o Bragantino vindo muito bem com o Caxias nos últimos jogos, o Dorival, que já está muito bem desde que chegou no São Paulo. Temos aí o confronto histórico, dos clubes. São 50 jogos desde 66 até agora, com 13 vitórias do Bragantino, 25 vitórias do São Paulo, 12 empates. 51 gols marcados pelo Bragantino, 78 gols marcados pelo São Paulo. Mas aqui, galera de Bragança, tem uma estatística boa para vocês. Nos últimos 10 jogos, contando todas as competições, são 2 vitórias só de São Paulo, 2 empates e 6 vitórias do Bragantino. Ou seja, apesar do histórico geral aí do confronto ser favorável para o São Paulo, os últimos 10 jogos mostram que o Bragantino tem sido uma pedra no sapato do time paulista, do time paulistano, no caso, que é o São Paulo. Além disso, o Bragantino está invicto há 6 jogos, fez 16 gols e tomou apenas 3 nesses 6 jogos e vem de 4 vitórias seguidas. Já o São Paulo vem de 3 vitórias seguidas e nos últimos 21 jogos são 13 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Então a gente tem aí dois times que vêm muito bem. Além disso, no Brasileirão, São Paulo tem a 5ª melhor defesa geral, só tomou 13 gols. São Paulo, em compensação, é o 2º pior visitante em quesito de pontos, tem apenas 3 pontos como visitante, ainda não venceu fora de casa, foram 3 empates para conseguir esses 3 pontos, mas apesar de ser um péssimo visitante, tem a 3ª melhor defesa como visitante. Como é que explica isso? Não sei. O São Paulo é uma loucura esse ano, acontece essas coisas, igual quando perdeu para o Cruzeiro sem ter tido nenhuma finalização do time do Cruzeiro no gol, apenas um gol contra do São Paulo. Foram apenas 7 gols tomados sendo visitante, mas tem o 4º pior ataque, só fez 4 gols, então tá aí um pouco da resposta porque o São Paulo é um visitante tão ruim no Brasileiro. Ainda assim, tem média de 1,17 gols sofridos em jogos fora de casa e apenas 0,87 gols marcados. É um visitante que não é muito bom. Apesar disso, o São Paulo tem média de 60% de posse de bola, que é uma média altíssima no Campeonato Brasileiro, 15,3 finalizações por jogo, dessas 5,1 costumam ir no gol, são 12,7 dribles por jogo e 9 contra-ataques por jogo também. Além disso, uma média de 6,5 escanteios, uma média alta, e 2,5 cartões amarelos por partida. Já tomou também 2 cartões vermelhos do São Paulo. No lado do Bragantino, ele tem o quê? O 4º melhor ataque geral, são 22 gols no Brasileiro. Tem a 5ª melhor campanha como mandante, tem média de 2 gols por jogo jogando em casa e apenas 0,86 gols sofridos jogando em casa. Além disso, o Bragantino tem uma média de 55,1% de posse de bola, 15,5 finalizações por jogo, dessas 5,8 vão no alvo, 11,5 dribles por jogo e média de 6 contra-ataques por jogo. Escanteios do Bragantino são 6,2, então temos aí um jogo que tem alta chance de ter bastante escanteio, além de 2,7 cartões amarelos por partida e também já tomou 2 cartões vermelhos. Cara, eu acho aqui que dá Bragantino pela sequência que vem e pelo São Paulo realmente não ter se mostrado ainda um bom visitante no Brasileirão. O que você acha, meu querido Bellatini? Eu acho que soma todos esses fatores aqui, né? O São Paulo não ter sido um bom visitante, o São Paulo está pensando um pouquinho no final de semana, no meio de semana, aliás, na partida de volta contra pensa um pouquinho não, pensando muito no jogo contra o Palmeiras no meio de semana. A gente não sabe, por exemplo, a situação do Caleri, né? O Caleri trabalhou nessa sexta-feira e fez um trabalho parcial, né, nessa sexta, mas é dúvida se vai para o jogo ou não. Ele que tem tido problemas nas costas, dores nas costas desde o jogo contra o Tigre lá na Copa Sul-Americana. Então a gente fica nessa expectativa. Vale a pena arriscar colocar contra o Red Bull Bragantino, o Caleri, ou então é importante somar pontos no Brasileiro, São Paulo aqui nesse meio de tabela, podendo subir um pouquinho, ganhar mais espaço, né? O 7º colocado nesse momento, mas uma vitória coloca ele lá, até dependendo de uma junção de resultados, bem próximo ao G4, ou então foca mais na Copa do Brasil, que é um título inédito, você pode eliminar um rival, na próxima fase pode pegar o Corinthians ou o América, quer dizer, chance grande de chegar até a decisão. Fica esse dilema para o Dorival, que tem feito um excelente trabalho, né? A gente tem elogiado bastante o Dorival Júnior, e eu gosto principalmente porque são muitos desfalques e ele tem conseguido manter um padrão
de jogo no time de São Paulo, então eu acho interessante, cara. Eu acho que o Red Bull Bragantino é favorito, por ter jogado muito bem. Tá certo que o jogo contra o Corinthians no final de semana passado não dá para levar como referência, porque o Corinthians não fez absolutamente nada, mas é um time que tem jogado bem ali, e a gente, eu acho que eu fico contigo aqui, né? Eu tiver que apontar um favorito, eu aponto o favoritismo para a equipe do Red Bull Bragantino. A gente quer saber também o seu palpite aqui, ó. O Brazuca aqui, o 13 Brazuca, né? O Brazuca falou: vamos tricolor paulista 3-1, né? Tá postando uma vitória do São Paulo. O Carlos José Silva tá falando: o Red Bull tem um time bem forte fisicamente, toca uma bola muito bem. Já o São Paulo está com a cabeça no clássico, pela Copa do Brasil, quem tava falando, né? É muito normal isso aqui. O Red Bull tem sorte e tem mais time do interior, mas o São Paulo é forte. Acho que vai ser um jogo bem apertado. Tá falando que vai dar empate, né, o Carlos José aqui, mas eu tô achando que não por um tiquinho, porque aí é o Botafogo, mas por muito pouco da vitória do Red Bull. É isso, Nini Moraes também falando, o Red Bull vai amassar o time da Vila Sônia. Carlos José tinha comentado que estava cheirando a empate, o duelo dos líderes, que no caso é Botafogo e Grêmio. Carlos Zé, inclusive, mandou vários palpites aqui. Falou que o Palmeiras vence, que o São Paulo empata, que Fortaleza, Fluminense, Vasco e Santos vencem, Cuiabá e Bahia empatam e que o Corinthians também empata com o Atlético Mineiro. Mandem o palpite de vocês, mandem likes, a gente passou aí dos 100 likes, agora a gente quer chegar em 150, então vamos nessa, vai deixando os likes. E é isso aí, como a gente falou, os últimos 10 jogos mostram aí uma clara vantagem para o Bragantino. O São Paulo tem que estar pensando sim no jogo de meio de semana, que vai ser muito mais importante mesmo, é um clássico. Eliminar o Palmeiras pelo segundo ano seguido na Copa do Brasil é uma coisa para poder se vangloriar, ainda mais nessa fase do São Paulo, como você vem falando, com desfalques, com um time muito inferior financeiramente, né, em relação ao Palmeiras. Então, eu acho que faz justo o São Paulo pensar, se sair com um pontinho lá de Bragança, vai sair no lucro.